Segurado e segurada do INSS. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante, um tema bastante importante. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixe um gostei aí, compartilhe esse vídeo, porque pode chegar em várias outras pessoas que precisam dessa informação. Informação também, como vocês sabem, é um meio de ajuda, tá ok? Então hoje nós vamos falar sobre um tema importante e esse tema é pensão por morte, tá? A pensão por morte, ela é uma garantia para os dependentes, é uma garantia para os dependentes da pessoa que vier a falecer. Então nós temos alguns requisitos, ou seja, o evento morte, a qualidade de segurado e os dependentes dessa pessoa. Então não adianta a pessoa vir a falecer e não tiver dependentes. Então não existirá a pensão por morte. Então, lembrando bem, nós temos esses três requisitos: evento morte, qualidade de segurado e os dependentes. Mas quando que acontece esse evento morte? Tem um jeito que todos nós sabemos, que é a morte real, é a morte aquela da certidão de óbito, atestado de óbito. Essa morte é a morte real. Mas também nós temos a morte presumida. Que morte presumida é essa? A morte presumida é aquela que pode ser declarada pelo juiz. Essa morte declarada pelo juiz é quando a pessoa permanece ausente mais de 6 meses. Então, através de uma decisão judicial, uma sentença judicial, o juiz decreta a ausência dessa pessoa. Então, é uma morte presumida. Outra morte presumida que nós possamos falar é quando a pessoa fica ausente depois de um desastre, depois de uma catástrofe. Então, a pessoa é considerada desaparecida, ausente, depois que acontece essa catástrofe. Então, a pessoa também nós podemos dizer que ocorreu uma morte presumida. Não precisa estar aposentado para receber a pensão por morte. Então, aquela pessoa que vier a falecer e não estiver aposentada, os seus dependentes eles podem requerer sim a pensão por morte, desde que a pessoa cumpra todos os requisitos antes do seu óbito, tá bom? O que acontece? Se a pessoa estiver perto de se aposentar ou já tiver todos os requisitos para aposentadoria, então, e vier a falecer e não conseguir se aposentar, os dependentes, né, eles poderão pedir a pensão por morte em relação a isso daí, tá? Mesmo ele não sendo aposentado. Outra questão bastante relevante diz respeito lá no artigo 30 da Lei 8.212, que fala sobre a responsabilidade das empresas, né, no caso do empregador, no caso do empregador doméstico, e daqueles benefícios ou pensão por morte que é indeferido em relação à falta do recolhimento, falta de contribuição. Só que a contribuição, quando a pessoa ela é empregada, a responsabilidade é do empregador doméstico. Então o benefício ele não pode ser indeferido sobre essa justificativa quando a responsabilidade é do empregador. Então, a pessoa que tiver o benefício indeferido ou que tiver a pensão por morte indeferida, sobre essa justificativa, esse indeferimento ele não tem amparo legal. Tudo bem, pessoal? Outra questão bastante importante: eu posso, depois do óbito da pessoa, complementar essas contribuições? Não se pode fazer isso, tá? A única alternativa que a pessoa vai ter é quando a pessoa que vier a óbito tiver contribuições pendentes, mas que essas contribuições sejam de responsabilidade de um empregador, de uma empresa. Então, quando a pessoa tiver faltando contribuições e vier a óbito, não conseguir, os seus dependentes não conseguirem a pensão por morte e ele for empregado, a responsabilidade é da empresa. Então, ocorre uma presunção de recolhimento. Então, pessoal, agora que vocês já sabem os requisitos para que nós possamos fazer o pedido da pensão por morte, que nós também sabemos da responsabilidade do empregador doméstico sobre os recolhimentos,
e que também não tem como nós fazermos o recolhimento pós-mortem, depois do óbito da pessoa, exceto quando for da responsabilidade do empregador ou do empregador doméstico. Agora nós temos que saber quem são as pessoas que podem fazer esse pedido, quem pode pedir a pensão por morte. Essas pessoas são os dependentes. Eu vou pedir para a edição colocar aqui na tela, vai estar aparecendo aqui agora, os dependentes que podem fazer o pedido. E dentre esses que estão aí, nós temos o cônjuge, temos filho não emancipado, temos enteado, tem menor tutelado, temos cônjuge divorciado, temos inclusive até os pais, tá? Então eu peço para vocês que dêem um pause no vídeo e confiram se vocês estão dentro dessa lista, tá? E quem estiver dentro dessa lista pode sim pedir a pensão por morte. Outra questão bastante importante é como que nós podemos comprovar o vínculo, tá bom? E lá no artigo 22 do decreto 3.048, lá no parágrafo 3º, ele disponibiliza os documentos que podem ser usados para comprovação desse vínculo entre a pessoa que veio a falecer, que veio a óbito, e o dependente. Então, lá no artigo 22, parágrafo 3º, eu também vou pedir para a edição colocar aqui todos os documentos, que são no mínimo 2, tá? Então você dá um pause no vídeo para você ver quais são esses documentos. E quando que vai ser devido a pensão por morte? Lá no seu artigo 74 da Lei 8.213, lá nos informa a disciplina que é a partir do óbito, quando requerido em até 180 dias por aqueles menores de 16 anos e 90 dias para os demais dependentes, tá? Depois disso daí, vai ser a partir do requerimento. Então, prestem atenção. Os valores vão ser devidos do óbito, quando o requerimento for 180 dias, menor de 16 anos. E para os outros dependentes, 90 dias. E passado esse tempo, vai ser a partir do requerimento, não mais do óbito. Segurado e segurada. Agora eu vou pedir para vocês pegarem um papel aí e uma caneta, porque nós vamos falar agora sobre a duração da pensão por morte. Tá? E nós temos 2 requisitos aqui para a gente seguir uma tabela. Quais são esses 2 requisitos? São 18 meses de contribuição, mais 2 anos de casamento ou de união estável. Logicamente que esses 2 anos de união estável você tem que comprovar. Agora, se você não conseguir comprovar nem o casamento, nem a união estável, ou se você não conseguir comprovar esses 18 meses de contribuição, você só vai receber 4 parcelas da pensão por morte. Agora, se você conseguir comprovar os 2, vou pedir para a edição colocar agora a tabela, ver se você se encaixa em algum desses requisitos aí de idade, e você vai ver o tanto de parcelas que você vai receber. Nós temos 2 exceções. Uma das exceções é quando for o dependente, pessoa inválida ou pessoa com deficiência. Então, a pensão por morte ela vai durar até que persista, até que continue essa condição dessa pessoa inválida ou pessoa com deficiência. Então, se durar a vida toda, então essa pensão por morte vai perdurar até a vida toda. Outra exceção é quando o segurado que vier a falecer, a causa do seu óbito for acidente de qualquer natureza, for doença profissional ou do trabalho. O que vai acontecer quando acontecer isso? Não vamos seguir a regra, os 2 requisitos, aqueles que eu falei para vocês, 18 meses de contribuição e mais comprovação
2 anos de casamento, 2 anos de união estável para seguir a tabela, não vai ter isso. Quando acontecer doença profissional do trabalho ou acidente de qualquer natureza, nós vamos seguir de qualquer maneira, independente dos requisitos, a tabela. Tudo bem? Então, essa daí são 2 exceções à regra. Meu amigo segurado e segurada, agora nós chegamos a um dos pontos mais importantes desse vídeo. Se você chegou até aqui, você está bem informado, tá? E nós vamos falar do valor da pensão por morte, ou pelo menos como que é calculado. Já de antemão vou falar para vocês que não é feito como antigamente, tá? Antes da emenda constitucional, o cálculo era feito com base em 100% da aposentadoria. Hoje não é mais dessa forma, infelizmente. Eu estou inventando? Não estou inventando. Vou pedir para a edição colocar aqui para vocês o artigo 23 da emenda constitucional 103. Tudo bem? E o que ele diz? Que a pensão por morte é no valor de 50%, mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. Então não é mais o mesmo valor, não é mais a mesma coisa. E agora, a título de exemplo, eu vou fazer aqui uma situação. Então, antigamente, a pessoa, para se aposentar, ela teria o cálculo, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, seria 80% dos maiores salários, a média dos 80% dos maiores salários. A aposentadoria dessa pessoa seria de 100% dessa média. E, consequentemente, a pensão por morte dela seria 100% também. Hoje, não é mais 80%, é 100% de todas as contribuições, é a média de 100% de todas as contribuições, são todas as contribuições, a média de todas as contribuições, não interessa se é de 1 salário, 2 salários, 3 salários, a média de todas as contribuições. E como que vai ficar a aposentadoria por incapacidade permanente? No valor de 60% dessa média, mais 2% a cada ano que ultrapasse, no caso de homem, 20 anos, e no caso de mulher, 15 anos. Então, se for mulher, for 16 anos, nós adicionamos mais 2%, vai ficar 62% dessa média. Pensão por morte dessa pessoa, como que vai ficar? Não é 100%, não estou inventando, tá bom? Artigo 23 da emenda constitucional, 50% mais 10% por cada dependente. E no caso de acidente de trabalho, como é que vai ficar? Porque o acidente de trabalho é 100%. Como é que vai ficar a pensão por morte? A pensão por morte não vai modificar, não se modifica a pensão por morte, tá? A pensão por morte vai ficar no valor de 50% mais 10% para cada dependente, independente se é acidente de trabalho ou não. O que vai mudar é em relação à alíquota da média das contribuições, tá bom? Então é um pouco confuso porque envolve essa matemática toda, mas o que importa é que mudou antes de 100% e agora é 50% mais 10% para cada dependente, né? Então, se tiver 2 dependentes, vai ser 70%. Se tiver 5 dependentes, aí vai ser 100%, tá bom? O limite é de 100% do valor, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês que deixem um gostei também, compartilhem, se inscrevam nesse canal. É muito importante, pessoal, a gente compartilhar esse conteúdo informativo, ajudar outras pessoas que têm direito e infelizmente não sabem, estão passando dificuldade e através da informação nós podemos ajudar
várias outras pessoas. Então, eu agradeço, obrigado